Boa tarde, pessoal. Obrigado. Vamos esperar alguns minutos para o pessoal que está conectando para iniciar o seminário. Marcos já está conectado. Escuta a gente, Marcos? Sim, Reinaldo, escuto vocês. Mais 2 minutinhos, esperar mais gente conectar e a gente começa. Claro. Mais um minutinho. Tudo bem, pessoal, vamos começando. Boa tarde a todos. Bem-vindos ao primeiro painel online da agenda organizado pelo Laboratório de Inovação Financeira, chamado amavelmente de LAB, dentro do World Investor Week 2022, Semana do Investidor 2022. Teremos uma semana intensa de eventos que convidamos a todos a acompanhar, eventos presenciais e remotos, virtuais. Nas mídias sociais foram distribuídos links e vamos distribuir aqui também no final do evento. Meu nome é Reinaldo Fioravante, sou especialista líder no setor de infraestrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui em Washington. O tema do nosso painel hoje é infraestrutura sustentável na América Latina e o caso do Latam Project Hubs, que é uma plataforma de projetos desenvolvida em conjunto pelo BID, ALAD, BNDES e Banobras. A gente vai conhecer um pouco mais dos detalhes dessa plataforma na nossa conversa de hoje. Mas quero começar parabenizando a equipe e patrocinadores do Lab, os organizadores do World Investor Week, pela iniciativa desse webinar. Quero também saudar os participantes do painel, que eu vou apresentar aqui apropriadamente daqui a alguns minutos. Quero especialmente dar as boas-vindas ao BNDES e ao Banobras, que são aí parceiros de longa data do BID. E para começar, eu quero apenas destacar alguns pontos fundamentais sobre o tema que vamos conversar hoje. Para todos os governos e para todas as organizações que atuam nesse espaço de desenvolvimento.
Segundo relatórios recentes da ONU, por exemplo, a infraestrutura está diretamente relacionada com mais de 70% das emissões de gases de efeito estufa. E, por outro lado, será responsável por mais de 85% dos esforços de adaptação climática. Além disso, do ponto de vista social, a infraestrutura tem efeitos diretos na qualidade de vida dos nossos cidadãos e na inclusão dos mais vulneráveis, temas que são fundamentais para o trabalho que todos nós fazemos como bancos de desenvolvimento. Por isso, ao mesmo tempo que a região da América Latina tem que continuar atraindo mais investimento privado para a infraestrutura, para reduzir a brecha que conhecemos, só para dar algumas referências, nós deveríamos investir, em média, como região, 5% do PIB em infraestrutura, a gente investe historicamente menos de 2%, isso tem gerado essa brecha histórica, mas não é suficiente investir, temos que fazê-lo alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis e os desafios da mudança climática que eu acabei de comentar. No contexto, por exemplo, do Acordo de Paris, que tem guiado os investimentos das nossas instituições. Esse é um mandato muito caro para o BID e para os outros bancos da região. No entanto, construir uma infraestrutura que não impacte o meio ambiente, que seja amigável e resiliente às mudanças climáticas, ao mesmo tempo que interage com a população beneficiária de maneira positiva, não é tão fácil, é mais fácil falar do que fazer. E todos nós que participamos desse esforço sabemos disso. Mas é a nossa missão e temos que fazer isso, não porque é fácil, mas exatamente porque é difícil. Se fosse fácil, nós estaríamos aqui discutindo esses desafios. Esses desafios vão desde limitações fiscais, viabilidade econômica desses projetos, atratividade para o setor privado e até mesmo conhecimento ou falta dele para operadores e construtores, por exemplo, que às vezes preferem manter o status quo. E o fato é que mover nessa direção de sustentabilidade requer liderança. Por isso, parabenizo as iniciativas como essa que vamos ver aqui hoje. Sabemos que o mercado está fornecendo parte da solução. A gente vê número crescente de instrumentos financeiros atrelados a objetivos verdes sustentáveis. Isso vai ajudar muito e vai ser fundamental para esse esforço de ampliar esse foco em sustentabilidade. No entanto, a outra parte da solução é a originação de projetos que possuem seu DNA o aspecto de sustentabilidade. É disso que a gente vai falar aqui. Se não fizermos isso, se não gerarmos projetos que já são pensados desde o primeiro momento com essa visão de sustentabilidade, o gargalo não estará mais no apetite do mercado de capitais ou de mercado financeiro, mas sim na disponibilização de projetos, na falta de projetos. A gente já viu, já passou muito por esse problema e tem passado muito por esse problema na região. Nesse sentido, vamos conhecer um pouco hoje sobre uma iniciativa liderada por dois grandes players da região, Brasil e México, representados aqui, respectivamente, pelo BNDES e Banobras, dois bancos que desempenham um papel fundamental no setor de infraestrutura na nossa região. E também pela ALIDE, Associação Latino-Americana das Instituições Financeiras de Desenvolvimento. Obviamente, em parceria com o BID, o que nos dá muito prazer de estar apoiando esse projeto. De maneira muito resumida, antes de a gente entrar na apresentação dos nossos participantes, o Latam Projects Hub é uma plataforma para disseminar o portfólio de projetos dessas instituições, fazer o link com o setor privado e, além disso, permitir uma análise detalhada de acordo com seus componentes de sustentabilidade. Então, tudo isso que a gente começou a falar aqui, disponibilizar os projetos, fazer o link com o setor privado e mostrar ou analisar do ponto de vista sustentabilidade como esses projetos podem contribuir. Iniciativas como essa permitem não apenas aumentar o acesso a países
a investidores institucionais, mas também fortalecer a transparência, dar mais segurança a esses investidores, evitando alguns efeitos, como a gente vê no mercado, chamado greenwash, que é mais ou menos vender os projetos com uma cara e entregar com outra, né? Estou convencido que esse tipo de iniciativa irá permitir à infraestrutura na região atingir um novo patamar, onde comecemos a realmente entregar o que estamos prometendo do ponto de vista de sustentabilidade. Nesse contexto, em nome do BID, quero mais uma vez parabenizar a equipe do BNDES, do Banobras, da LIDE, pela liderança e especialmente pelo pioneirismo. Eu já vi algumas iniciativas como essa no passado, e essa aqui realmente é uma que deu certo. Bom, eu paro de falar por aqui e quero apresentar agora os nossos participantes, que são as principais estrelas aqui de hoje. Temos aqui conosco a Andréia Azeredo. Andréia é assessora do diretor de concessões e privatizações do BNDES. Muito obrigado, Andréia, pela sua presença. Roberto Camarena, que é gerente de relações com investidores do Banobras. Muitas graças, Roberto. Um prazer. Carlos Salgado, consultor sênior do BID no setor de mercado de capitais, coordenador da plataforma Latam Projects Hub. E Marcos Siqueira, especialista líder na unidade de PPPs e concessões do BID. Quero agradecer a todos pela disponibilidade, pela participação e pelo interesse em contribuir com esse projeto. Eu quero começar, então, a minha pergunta para o Carlos, e vou pedir para ele, de maneira clara, explicar para a gente um pouco do contexto sobre o desenvolvimento dessa plataforma. Qual foi o principal objetivo, o propósito dessa iniciativa e como ele vê a evolução disso. Acho que, para a gente começar um pouco esse debate, vale a pena essa explicação inicial, Carlos, se você puder, por favor. Obrigado, Reinaldo. Obrigado pela brilhante introdução e pela oportunidade de participar aqui do evento. Bem, o BID, indo direto ao ponto, né? O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, a LIDE, que é a Associação Latino-Americana de Instituições Financeiras para Desenvolvimento, Banco de Desenvolvimento da região, o Banobras, que é o principal banco de desenvolvimento para a infraestrutura no México, e o BNDES, juntaram forças para criar o Latam Projects Hub. Eu pus o link para vocês no chat, www.latamprojectshub.org. Mais tarde, na segunda parte do evento, acredito que vamos ter a oportunidade de abrir o site para vocês. Mas, bem, a ideia para este hub regional foi a criação de uma plataforma simples, com foco no investidor, sem mensalidades, ou seja, sem custo para quem participa, para canalizar os melhores projetos dos bancos de desenvolvimento e das unidades de PPPs da região que participam da iniciativa, né? Podemos dizer que foi um bom começo, porque começamos com os dois irmãos mais velhos, vamos dizer assim, né? Dos bancos de desenvolvimento da região. Nós temos aqui o BNDES, um dos maiores estruturadores de projeto do mundo neste momento, e o Banobras, com todo o portafólio de infraestrutura do setor público do México. Então, acho que foi um grande começo para a plataforma. A plataforma foi lançada em maio de 2022, tem alguns meses, e como mencionou o Reinaldo anteriormente, disponibiliza para o investidor internacional, principalmente, mas também nacional, um menu dos melhores projetos de PPPs, concessões e privatizações na região.
facilitando o acesso a diversos setores de infraestrutura, vamos dizer assim, né? Como energia, transportes, ativos ambientais, temas de concessões e parques, tema bem inovador, que imagino que o André Azeredo vai comentar sobre esse tema mais para frente, né? Infraestrutura social, água e saneamento, etc., né? O investidor, ele encontra nessa plataforma projetos em diferentes fases de preparação e de contratação, facilitando, assim, aquela visão, vamos dizer assim, de um portfólio regional latino-americano de projetos de PPPs em concessões, né? Por exemplo, um investidor internacional necessita investir 500 milhões de dólares na região, em setor específico, por exemplo, mobilidade urbana, e ele pode, no nosso hub, fazer filtros e começar uma estruturação de um pipeline robusto, vamos dizer assim, por exemplo, em vários países, no Brasil, México inicialmente, mas mais para frente, no Uruguai, no Panamá, etc., né? Então, o Latam Project Hub já começou com escala, já temos escalas, ou seja, o portfólio de projetos de PPPs e concessões disponível no nosso hub está maior que 37 bilhões de dólares neste momento, e nós temos mais ou menos 90 projetos no Brasil e México inicialmente, ok? Além disso, o que a gente atacou aqui foi o tema da confiabilidade, ok? Para o investidor, confiabilidade da informação, ou seja, a cada 24 horas a informação é atualizada com os hubs nacionais dos nossos sócios, com o Hub de Projetos do BNDES e o Proyectos México do Banobras. Então, nós temos projetos com escala, mas atualizados, né? Isso é muito importante. Então, temos bons projetos, temos escala, temos confiabilidade, não existe custo, é um hub simples, e, finalmente, trazemos o componente da sustentabilidade, vamos dizer assim, inovador da sustentabilidade, né? Com uma proposta metodológica inovadora de ficha de sustentabilidade com base no marco de infraestrutura sustentável do BIRD, seguindo as 4 dimensões de sustentabilidade financeira, ambiental, social e institucional, né? Meus colegas do Banobras e do BNDES e o Marcos Siqueiras do BID vão comentar um pouco mais de forma profunda esse tema. Finalmente, nos próximos meses, nós esperamos receber mais estruturadores de projetos da região, da América Latina, somando novos países e projetos para os investidores. Eu acho que é isso, Reinaldo. Acho que, em resumo, seria isso, né? Depois podemos ver o hub, sabe? Sim. Sim, acho que depois vale a pena você compartilhar a plataforma, mas obrigado pela sua introdução. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né? A atualização dessa plataforma. Eu vi muitas plataformas no passado que elas perdem a credibilidade simplesmente porque não estão atualizadas, né? Então, parece uma coisa bastante simples, mas a operacionalização dessas plataformas, tanto do ponto de vista de novos projetos, quanto o status de cada projeto, é fundamental para essa confiabilidade. Eu quero passar agora para o Roberto. Roberto, vou cambiar aqui a um portunhol, se me permite. Y los intérpretes también, dar un poco de trabajo aquí a los intérpretes. Bueno, Banobras es pionero en la inclusión de aspectos de sostenibilidad en los proyectos. Empezaron con esa plataforma Proyectos México, ¿no? Y ahora se unen al esfuerzo con el BID, ALID y BNDES. Mi pregunta va, o mis preguntas más bien va, ¿cómo inició esa iniciativa dentro de Banobras y cómo evolucionó ese esfuerzo de integrar criterios de sostenibilidad en los proyectos? Si eso ya estaba pensado en la plataforma Proyectos México o eso se fue desarrollando. Y también una segunda parte
de esta pregunta es, ¿cómo ha sido, una vez que ustedes ya están en eso por más tiempo, cómo ha sido la respuesta de los inversionistas a eso, ¿no? Tanto en lo que han disponibilizado en la Proyectos México, como ahora esta visión de una plataforma regional para Latinoamérica. Quería, si nos puede contar un poco su experiencia y visión de esto. Claro, Reinaldo, muchas gracias a todos por la invitación a este panel. La verdad es que, no me quiero meter mucho a darles un antecedente sobre qué es Banobras, ni mucho menos. Creo que ya se mencionó por ahí, ¿no? Nosotros somos el primer banco de desarrollo, ¿no?, en México, y básicamente nos dedicamos a financiar obras de infraestructura, ¿no? Esta iniciativa surge en 2016, ¿no? Esta iniciativa, estuvimos trabajando en un task force del G20, ¿no? Este task force un poco nos empezaron a dar ciertas recomendaciones, no solo a México, sino en general a países en todo el mundo, ¿no? Y gran parte de estas recomendaciones eran que había una falta, digamos, o no había en ningún lugar proyectos de infraestructura, o sea, como que no estaba muy claro, ¿no? Y todo el mundo decía, oye, pues hay mucho dinero, ¿no? Y hay pocas oportunidades de inversión. Entonces, al final, cuando estás en el sector público, un poco lo que nos dimos cuenta es que realmente sí había oportunidades de inversión, ¿no? Sí había proyectos. El problema es que muchos de estos proyectos, a lo mejor la gente o para el inversionista extranjero es muy complicado, pues nada, encontrarlos. Entonces, en 2017 lanzamos la plataforma de Proyectos México, en marzo de 2017, ya llevamos un poco más de 5 años con esta iniciativa. Y la verdad que fue justo eso. Lo que buscamos es juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? Entonces ahí pusimos pusimos las oportunidades de inversión que existían en México para que el inversionista tuviera de una manera más clara cuáles eran las oportunidades de inversión. Digamos que esto es como antecedente para la parte de la plataforma. Luego, en temas de sostenibilidad como tal, la verdad es que al principio nosotros era algo que ni siquiera lo traíamos en el radar, ¿no? Pero después de tener reuniones con inversionistas de todo el mundo, ¿no? Llámese fondos de capital privado, desarrolladores, fondos soberanos, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, Medio Oriente, Asia, Europa, nos empezamos a dar cuenta que muchos de ellos estaban muchos enfocados a los compromisos de la Agenda 2030, ¿no? Entonces dijimos, oye, al final, si no empezamos a hacer algo, nos vamos a quedar atrás y muchos de estos inversionistas no van a querer invertir en nuestros proyectos, ¿no? Obviamente nosotros, parte de lo que tiene Banobras es que nosotros no somos, digamos, los desarrolladores o no somos el sponsor como tal del proyecto, ¿no? Lo cual lo hace todavía más complicado, porque nosotros al no ser sponsor del proyecto, nosotros no podemos obligarlos a que tengan, digamos, estos criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces, obviamente, pues ha sido un trabajo ahí bastante complicado con los sponsors de los proyectos para que metan, digamos, estos criterios. Entonces, lo que hicimos es, digamos que el banco tiene una estrategia como tal sustentable, ¿no? Y en el marco de esto, lo que hicimos fue, oye, ¿por qué no agregamos, ¿no?, una metodología propia, ¿cómo se llama?, en donde podamos incluir en los proyectos una ficha de sostenibilidad y que se pueda hacer un análisis, ¿no? Nosotros al final, todos estos proyectos, al final todos estos son públicos, ¿no? Es información pública y nosotros la dejamos, digamos, de una manera clara, sencilla y listo, ¿no? Entonces, ahí justo hablamos con el BID hace, pues nada, unos 3 años, esto fue en 2019, y juntos, más bien nos apegamos, digamos, a su metodología, ¿no?, al atributos y marco sostenible del BID para temas de infraestructura. Pero ahí también un poco lo que veíamos es que hay
digo, y después de revisar, hay 400 metodologías diferentes, ¿no? Entonces era un poco, oye, ¿qué es lo que se acopla a nosotros? ¿Qué es lo que no? Etcétera, etcétera. Y al final terminamos haciendo, pues nada, terminamos, digamos, tropicalizando, ¿no? La metodología a una propia, ¿no? Porque no es lo mismo, a lo mejor, los criterios que se pueden tener en Brasil o cómo están estructurando los proyectos en Brasil a cómo se hace en México, ¿no? O cómo se hace en Colombia o cómo se hace en otras partes del mundo. Entonces, al final, nosotros lo que hicimos fue tropicalizar, digamos, nuestra propia versión de marco metodológico en temas de sostenibilidad. Y justo lo que empezamos a hacer es, para cada uno de los proyectos, ahí también con el apoyo tanto del BID como de GIZ, empezamos a hacer un análisis para cada uno de los proyectos bueno, obviamente sobre los 17 ODS y las 169 metas, ¿no? Y se empezó a hacer un análisis como muy sencillo sobre cada uno de los proyectos. Ahí, lógicamente, pues ha sido complicado, ¿no? Porque esta información, es demasiada información la que se tiene que leer para un proyecto y obviamente no podemos nosotros o poner un score para cada uno de estos proyectos. Nosotros lo que hacemos es simplemente checar o revisar cuánta información disponible hay para cada uno, digamos, de estos ODS. Entonces, hemos estado haciendo como varios improvements a la plataforma, al tema de ODS. Actualmente, hace pues nada, unos meses, un año, sacamos igual un aplicativo para que estos proyectos se pudieran comparar, ¿no? Qué proyecto es más sostenible que otro, en qué sectores, etcétera, etcétera. Entonces, esto la verdad es que ha sido pues nada, un trabajo amplio que al final, contestando, digamos, la segunda pregunta que va un poco relacionada, obviamente esto para el inversionista pues es de gran utilidad, ¿no? Nosotros al final tampoco, digamos que con esta información que les damos, les estamos apuntando a, oye, esto es ya el análisis completo, sino nosotros estamos dando apenas una pincelada. ¿Para qué? Para abrir el apetito. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Que el inversionista quiera entrar a los proyectos, que los vea, que diga, oye, pues este proyecto tiene, no sé, algún tema de género, ¿no? Y eso, pues nada, es interesante para mi institución, para mí como fondo de capital. Nosotros, no sé, hay varios fondos, por ejemplo, de capital privado en Estados Unidos que por lo general están buscando, oye, quiero algún proyecto que tenga componente de género, ¿no? Entonces, o algún componente adicional. Nosotros lo presentamos de una manera sencilla y clara para que el inversionista pueda entrar. Entonces, yo creo que eso es yo creo que lo que se traduce, ¿no? Nosotros recibimos más o menos 1 millón de visitas al año en la plataforma. Entonces, pues nada, yo creo que ha sido, creo que bastante, bueno, ha sido un éxito. No te podría decir en montos de inversión cuánto es lo que nosotros hemos atraído, la verdad, no es algo tan sencillo de hacer, ¿no? Ni tan tangible, pero lo que sí te puedo decir es que sabemos de mano, digamos, de los inversionistas que realmente usan la plataforma, les interesa y pues nada, nosotros seguimos trabajando lógicamente para mejorarla y pues nada, dar el mejor servicio, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Super interessante tu planteamento. Eu acho que, voltando ao português, interessante o que você fala, por exemplo, na questão de que foi iniciado pelos investidores, né? A pressão do mercado fez vocês começarem a incluir esses critérios. Eu lembro dessas reuniões do G20, onde, essa época, 2016, 2017, várias plataformas começaram a ser montadas no mundo, né? A do GIH, do Global Infrastructure Hub, algumas plataformas privadas, mas, como eu disse, algumas se perderam no caminho. Então, é interessante ver o caso de vocês, que vocês continuam
e avançando, e agora com uma visão regional. Me parece interessante a questão da metodologia, né, da ficha de sustentabilidade. Eu acho que isso é um reconhecimento que o esforço que está sendo feito para pensar essas metodologias está começando a concretizar. E obrigado pela sua explicação. Deixa eu aproveitar, então, e falar com a Andrea. Andrea, eu queria primeiro, de novo, parabéns pela iniciativa. Sabemos que o BNDES é o maior player, como manobras no México, é o maior player no setor de infraestrutura no Brasil, com algumas características diferentes, não apenas financiando o projeto, mas também estruturando, né? Nos últimos anos, o banco aumentou esse papel protagônico de estruturar projetos. E eu acho que com o Latam Hub o banco está mandando uma mensagem muito forte, né? Tanto com respeito a essa integração dos projetos, mas com a questão da sustentabilidade. E minha pergunta vai nessa linha, né? Como que o projeto Latam Hub se conecta com as outras iniciativas de sustentabilidade do banco? Se você pode comentar também nesse processo, né, de implementação, como têm sido os desafios e oportunidades que vocês têm visualizado, especialmente, por exemplo, com a interação entre os clientes, né, as agências, secretarias, ministérios, como o Roberto falou, há um desafio de integrar essas diferentes instituições dos governos para alinhar sobre uma mesma metodologia, sobre uma mesma iniciativa. Então, eu queria que, se você pudesse contar um pouco a experiência do BNDES nessa linha. Ok, bom, obrigada por sua pergunta, Reinaldo, e também queria aproveitar para agradecer aqui a organização do evento pelo convite, de estar podendo aqui dividir, compartilhar essa experiência do banco. Eu vou primeiro falar da nossa abordagem de infraestrutura, que você já, inclusive, tocou, né, de estruturação de projetos, para depois comentar rapidamente sobre o Hub e fechar com a nossa abordagem para critérios de sustentabilidade, tá? Legal. A abordagem do banco para o tema de infraestrutura, ela realmente partiu de um reconhecimento de para a gente atrair investimento privado, investidor privado, para suprir esse nosso déficit importante, né, no país. Realmente a gente precisaria de ter um pipeline robusto, bem estruturado, com projetos bem estruturados, em escala e consistência, para oferecer boas oportunidades para esses investidores e, com isso, garantir a atenção deles, né? E a consistência do investimento privado. E aí, considerando isso, o banco, a partir de 2019, ele adaptou sua estratégia e ampliou bastante a sua estruturação. Ele já vinha estruturando projetos, mas ampliou essa prestação de serviço para fornecer uma estruturação em grande escala, desenvolvendo o que a gente chama aqui de fábrica de projetos, que é uma unidade de preparação de projetos, né, de estruturação, que ganhou, novamente, uma escala que nunca foi vista aqui no país e poucas vezes, provavelmente, no mundo, né? A Infralogic produziu um ranking recentemente, com base em dezembro de 21, e o banco, nesse ranking, foi considerado o maior estruturador global de projetos de infraestrutura. Então, assim, considerando... e só dando alguns números para vocês, né, só para fechar essa etapa da estruturação, a gente tem hoje mais de 180 projetos no portfólio. Aí eu vou tocar um pouquinho nos ativos ambientais que o Carlos comentou antes também, né? Desses 180 projetos, eles representam aproximadamente 80 bilhões de dólares de investimento mobilizado estimado, e mais da metade a gente já conseguiu comprometimento através de 35 leilões que a gente já realizou de 2019 para cá. Esses projetos eles estão diversificados em infraeconômica, a gente tem rodovias, são quase 18 mil quilômetros de rodovias em estruturação, algumas delas já leiloadas, portos, mas a gente também tem saneamento, que o banco causou um impacto importantíssimo no setor. Já tivemos agora mais dois ativos leiloados, isso soma 11 ativos leiloados, com quase 80 bi de reais, né, mobilizados para esse setor. E a gente também tem uma carteira de ativos ambientais que envolve parques e florestas que totalizam
aproximadamente 12 milhões de hectares, que é um porte bem importante e uma escala que vai mudar a realidade de concessões de parques e florestas no Brasil. Dessa carteira, a gente já leilou 5 projetos de parques, né? E tem uma série que vão entrar agora em processo já de licitação ao longo dos próximos meses. E aí, para entregar, né, de forma a divulgar até mesmo e permitir que a gente dê informação de forma equitativa para investidores, permitir que eles se preparem para esses processos licitatórios, a gente criou o Hub de Projetos do BNDES, depois eu posso botar um link aqui também. E esse Hub de Projetos, ele de certa forma, é muito parecido com o Hub mexicano, o Hub mexicano foi um benchmark para a gente, para o banco, e em função desse benchmark, a gente tem um contato muito próximo do Manobras aí nos últimos ano e meio, principalmente, né, trocando ideias, né. E aí, a partir dessa... desculpa, é muito importante dizer que uma premissa importante, assim como no Hub mexicano, que esses projetos eles teriam que estar ali com a informação mais atualizada possível, né, mas que permita ao investidor ter uma informação realmente com as informações mais importantes para atrair a atenção do investidor e com o máximo de atualização possível. Como o banco estrutura os projetos, do lado do banco fica até mais fácil de fazer isso. A gente tem um grande alinhamento com os nossos clientes, inclusive também para garantir a rápida aprovação dos dados. Bom, voltando agora, partindo para o tema de como é que a gente chegou ao Hub latino-americano, né, ao Latam Projects Hub, em meados de 2021, conversando com o Banobras e com o BID, a gente estava aqui dentro do BNDES como estratégia de expandir, como é que a gente criamos o Hub de projetos, como é que a gente agora faz ele ter um alcance maior junto a investidores. E aí, trocando ideias com o Banobras e com o BID, a gente decidiu criar essa plataforma regional com esse objetivo de juntar esforços, né, como o Carlos já comentou e o Roberto comentou também, para atrair o olhar do investidor para a região como com uma visão de portfólio, né? A gente sabe que o investidor olha para a região dessa forma, então a gente achou que com escala a gente poderia atrair ainda mais esse olhar do investidor, criando esse marketplace, que acaba que o Latam Projects Hub ele é um marketplace de projetos na América Latina, com de novo, essa visão de que os projetos têm que ter informações relevantes e atualizadas para o investidor, caso contrário, como vocês já comentaram, a plataforma ela perde o sentido mesmo, né? E aí, a partir dessa implementação, que foi até muito rápida e com todo o apoio aí do BID e também da Alid, né? A gente agora tem uma plataforma que está pronta para receber outros parceiros da América Latina e existe uma grande sinergia, né? Porque, novamente, né, o investidor, quando olha a região, vai olhar com uma visão de portfólio. Eu participei recentemente de um painel do G20, até por convite do BID também, e o que mais foi dito lá com relação à infraestrutura hoje e o processo de estruturação e venda para investidores é que é muito importante a gente ter um pipeline com visibilidade e também que as coalizões regionais, elas são importantes também para dar essa visibilidade. E a gente está no caminho certo, né? Fora isso, como a plataforma tem esse elemento de sustentabilidade, isso se encaixou bem no momento do banco, tá? Do BNDES, em termos de estratégia de sustentabilidade. O banco, a gente já estava avaliando como dar transparência para os requisitos de sustentabilidade que nós estamos incluindo nos projetos. Desde 2020, aproximadamente, o banco ampliou sua estratégia de sustentabilidade, e dentro dessa pauta de sustentabilidade mais transversal do banco, a gente tem o aspecto de infraestrutura sustentável, e o que o banco tem feito não só trabalhar, né, na própria estruturação da fábrica de projetos para melhorar a transparência, a governança e a sustentabilidade financeira dos projetos, que é o que o banco faz de melhor, né, também incluir outros requisitos de sustentabilidade na estruturação. E aí, essa classificação que vem, a ficha, né, a gente chama de ficha, mas a classificação ESG,
que veio com a metodologia do BID, que o Banobra já utiliza, e que essa nova plataforma também vai utilizar, ela veio num momento muito, muito bom, porque justamente era aquele momento que a gente estava querendo, ok, como é que a gente mede o que a gente está começando a introduzir na estruturação? E aí, com isso, em paralelo também, o Ministério da Economia, acho que vale comentar isso, né? O Ministério da Economia também estava trabalhando essa pauta com o BID, e aí isso convergiu, o banco, ele estudou ao longo dos últimos quase 10 meses, né, essa metodologia, e a gente agora está trabalhando para implantar ela, está pilotando ela em projetos do banco em estruturação, para justamente aproveitar esse feedback que a metodologia traz, né, que a classificação traz, para medir como que a gente pode melhorar ainda mais a estruturação de projetos sustentáveis. Eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Reinaldo. Excelente, não, muito obrigado, André, muito obrigado. Sobre desafios, eu acho que é isso, né? Um processo de educação, isso é uma pauta nova, né? É um processo de educação que a gente vai ter que ter com nós mesmos, né? De aprender como aplicar, e com os nossos clientes, de apresentar como que essa ferramenta funciona e como ela realmente pode ajudar nesse ciclo, né, de melhoria aí contínua da estruturação com sustentabilidade. É isso, né? Eu acho que você falou algo fundamental. Agora, é um ciclo, né? Não é que a metodologia vai gerar os projetos, mas o que você está fazendo no projeto está alimentando a metodologia, e assim, né? O que você faz, o investidor vai responder, e o que o investidor pede, você incorpora. Eu acho que isso é fundamental. Porque o que eu vejo, minha opinião pessoal, em todo esse esforço de sustentabilidade, é que às vezes a gente começa com algo muito etéreo, né, muito alto nível, e leva um tempo para aterrissar, né, seja no nível de análise, estruturação de projetos, ou seja, nas próximas etapas, que é realmente na hora de, por exemplo, desenhar contratos, né, que é algo que eu queria depois discutir um pouco com vocês. Mas obrigado, André. Deixa eu só passar para o Marcos. Então, Marcos, eu quero fechar essa primeira rodada. Primeiro, agradecendo a sua presença. E você tem trabalhado com concessões e PPPs de infraestrutura no Brasil por muito tempo, e na região também. E você tem visto muitos projetos trabalhando pelo BID. Minha pergunta é como você vê a incorporação dos aspectos de sustentabilidade, como você vê a evolução disso no ciclo das estruturações, né? Como eu falei, às vezes a minha percepção é que a gente, em alguns aspectos, está muito alto nível, muito no nível da metodologia. Aqui a gente está vendo 2 exemplos onde isso começa a aterrissar. Mas como você tem visto isso em outros contextos, obviamente construindo a partir desses 2 casos aqui. E a minha pergunta final é, estamos no caminho certo? Obrigado, Reinaldo. Um prazer poder compartilhar esse painel com vocês. Roberto, Carlos, Andréia, é um privilégio poder discutir esses temas num ambiente tão qualificado, e aos organizadores do LEV pela visão de introduzir esse tema nessa discussão. É de fato uma boa pergunta, não é, Reinaldo? Eu acho que assim, a pressão internacional que tem ocorrido para que o tema de sustentabilidade, especialmente ambiental, mas também nas diversas dimensões de sustentabilidade, se transforme numa agenda dos governos. Teve uma primeira reação do nosso mundo de infraestrutura, que eu acho que o seu diagnóstico é completamente correto, né? Alguma coisa parecida com o greenwashing, ou uma discussão dos projetos num nível muito alto, e que não se refletia exatamente nos componentes contratuais que levam à efetiva implementação das decisões de sustentabilidade nos investimentos. Mas a minha leitura, e tendo o privilégio de poder ver o que está acontecendo em vários países da América Latina, incluindo o Brasil e México, é que a gente já ultrapassou uma barreira importante, e que sim, os projetos de infraestrutura com participação privada, que é um pouco
do interesse mais direto do LEP, tem se incorporado cada vez mais variáveis ou elementos, e eu queria diferenciar isso daqui um segundo, mas tem introduzido cada vez mais elementos que levam a investimentos mais sustentáveis. Acontece que na maioria dos casos, isso tem ocorrido no campo, o que eu acho que é uma boa notícia, tá? Mas isso tem ocorrido no campo das especificações dos projetos para os investidores, ou nos investimentos obrigatórios, para traduzir uma linguagem mais direta, incorporarem elementos de sustentabilidade. Então, estou dizendo, por exemplo, que tipo de pavimento você vai utilizar para rodovias, ou como que você vai criar condições de resiliência, criando, portanto, obrigações para os executores privados do contrato de concessão em PPP, que incorporem esse tipo de elementos de sustentabilidade. Então, isso, de fato, está acontecendo no Brasil, no México, mas está acontecendo em vários países da região. Então, a gente está vendo uma migração conceitual, né, do paradigma de licenciamento ambiental para um paradigma de buscar impactos socioambientais positivos nos contratos. Mas o que eu acho que é a fronteira tecnológica do modelo de sustentabilidade de um projeto de participação privada? Ou melhor, qual é o estado da arte e os desafios, portanto, que estão agora? Porque é relativamente simples desenhar um projeto básico de engenharia que cria uma obrigação privada de investimento que inclua utilizar um pavimento mais poroso para resolver o problema de drenagem de chuvas extraordinárias. Essa é a parte fácil do jogo, né? Você desenha um projeto de engenharia e condiciona e determina que o setor privado estabeleça. O que eu acho que é o grande desafio e a fronteira tecnológica para o futuro é traduzir obrigações privadas em termos de obrigações de resultado, né? Em termos de incentivo para permitir inovação privada e novas tecnologias. Quer dizer, ao invés do projeto básico obrigatório incluir um determinado tipo de pavimento poroso, traduzir isso para alguma métrica de resultado, para continuar no exemplo, de drenagem fluvial, ou pluvial, melhor dito, e criar mecanismos de incentivos contratuais para que o setor privado tenha interesse e incentivo para melhorar a qualidade de drenagem do pavimento. Então, assim, essa migração de obrigações de insumos e processos para obrigações de resultado, que é algo que a América Latina fez de forma pioneira no planeta, para vários outros objetivos de políticas públicas, né? No setor de saúde, no próprio setor de transportes. Quer dizer, parar de regular contratos por meio de processos e começar a regular contratos por meio de resultados, essa conversão ainda precisa ser feita para o tema de sustentabilidade ambiental. Eu acho que é aí que está a grande revolução que a nossa região pode ensinar para o resto do mundo. Na revolução de que, na medida em que os contratos começarem a especificar objetivos socioambientais para os projetos de infraestrutura, e, portanto, os projetos de infraestrutura passam a ter como centro de seu objetivo promover sustentabilidade, e esse objetivo passar a ser descrito em forma de resultado, a gente vai começar a ver o que a gente viu em outros objetivos de projeto de PPP e concessão, que é o setor privado trazer inovação, se valer de formas inovadoras de financiamento e começar a alcançar resultados que não eram esperados pelos desenhistas públicos desses contratos. Esse que eu acho que é o desafio que está sobre a mesa, que significa dizer como os objetivos de sustentabilidade podem ser traduzidos por os contratos em forma de incentivos. Já tem sido tentado, né? O próprio BNDES desenvolveu, ou tem buscado desenvolver, contratos em vários setores em que há indicadores de resultados para o alcance de objetivos ambientais já incorporados. Eu acho que é o começo de uma caminhada, mas que vai nos trazer muito boas notícias. Da mesma maneira como os contratos de PPP e concessão trouxeram excelentes notícias para a busca de eficiência do gasto público durante os anos 2000. Eu acho que
que essa regulação de resultados de sustentabilidade vai trazer ótimas notícias também para o tema de sustentabilidade nos próximos anos. E para isso a gente conta muito com a qualificação e com o grande esforço dos estruturadores latino-americanos, dos quais o Banobras e o BNDES são líderes. Então, eu sou otimista. Eu acho que tem havido que o primeiro obstáculo de introduzir o sistema de sustentabilidade já foi ultrapassado, e o próximo obstáculo, que é um obstáculo de tecnologia contratual de transformar esses resultados, está em curso. E o BID, como você sabe, Reinaldo, tem participado de várias iniciativas ao longo da região, mas sobre as quais a gente pode falar durante o curso dessa nossa sessão. Obrigado, Marcos. É interessante o que eu estava lembrando. Você estava falando, estava lembrando do caso da segurança viária, né? Que está mais do lado social, mas por anos a gente tentou buscar indicadores de resultados, como acidentes graves, acidentes, mas há uma complexidade, porque há vários fatores que influenciam o acidente, não necessariamente só o serviço da rodovia, né? E aí, hoje, na verdade, se adotou o critério mais fácil, né? Que é, de alguma maneira, um ponto intermediário, que é uma auditoria da infraestrutura, sob a perspectiva do... Você sabe, você fez isso também. E aí a gente incluiu esse critério essas auditorias de infraestrutura como uma medida da qualidade da segurança da via. E sem me permitir reagir, é só para dizer claro, que claro. essa sacada, né, de introduzir auditoria para dar uma nota de segurança viária, acoplada com instrumentos de incentivo que permitam ao concessionário ou ao investidor privado ter fluxos de receita que são condicionados ao alcance dessas metas de segurança viária, vai, por exemplo, permitir que os investimentos específicos de segurança viária, que tem impacto nessa métrica de auditoria aí, né? Então, por exemplo, melhorar a sinalização, aumentar alguns raios de curva, aumentar alguns níveis de serviço em alguns setores da rodovia, portanto, façam investimentos específicos, sejam financiados com mecanismos de financiamento dedicado a impactos sociais. Mas isso depende de os contratos determinarem receitas específicas para o alcance dessa meta. Por isso eu quero dizer que eu acho que por isso que eu disse, né, que eu acho que a grande fronteira tecnológica é que os contratos precisam desenhar mecanismos de incentivo fortes o suficientes para que o setor privado possa buscar as inovações para alcançar os objetivos, como melhorar a segurança viária, e isso viabilize que se acesse instrumentos inovadores do mercado de capitais. Mas, de fato, o BID, como você sabe, está envolvido em todas essas inovações. Mas, desculpa a interrupção. Não, excelente essa contextualização. E eu vou aproveitar e perguntar para o Roberto, se lhe parece, Roberto, nesta linha, aproveitando o que dijo Marcos neste exemplo, ¿no? Estamos como buscando el tema del indicador de seguridad vial que pueda estar alineados a incentivos en los contratos y luego permita a los privados, por ejemplo, emitir un bono social. Eso es algo que estamos intentando hacer ahora. No llegamos allá todavía, bueno, en alguna medida, algunos ejemplos, algunos pilotos se hicieron incluyendo otros aspectos sociales, ¿no? Pero mi pregunta va, en términos de sostenibilidad o bonos verdes o otros instrumentos de mercado, ¿ustedes han visto de alguna manera ese esfuerzo de ustedes reflejado ya en este impacto en mercado de capitales? Como tal, Reinaldo, a ver, justo pues nada, estamos por sacar justo el primer bono, pues nada, un bono, digamos, sostenible, un bono sustentable en el banco. ¿Cómo se llama? La verdad es que ha sido un trabajo pues bastante amplio, ¿no? Porque obviamente este tema pues es bastante complicado, ¿no? Nosotros ahí digamos que nos estamos basando en el marco de sostenibilidad o sustentabilidad que tiene Banobras como tal,
¿no? Y nosotros tenemos, por ejemplo, al cierre, digamos, de junio o del primer semestre de este año, nosotros tenemos una cartera sustentable en Banobras de alrededor de 85,000 millones de pesos, ¿no? Que van a ser más o menos como 4,000 millones de dólares, ¿no? Ahí tenemos tanto proyectos verdes como proyectos sociales, ¿no? Tenemos proyectos de energía renovable, de transporte sostenible, de servicios públicos, de infraestructura básica asequible, de recuperación de desastres naturales, etcétera, etcétera. Entonces, sí tenemos como tal algo, ¿no? Justo lo vamos a sacar en, pues nada, ahorita justo estamos en nada platicando, digamos, de este bono con los inversionistas, ¿no? Estamos haciendo como el pitch con los inversionistas un poco para que conozcan más acerca de este, pues nada, de este bono, ¿no? Y bueno, la verdad es que ha sido un tema que nos ha costado trabajo. La verdad es que tampoco es en el benchmark que intentamos hacer acerca de esto, la verdad es que no habíamos visto ningún bono sostenible, digamos, en el mundo, ¿no? Creo que es esto algo, pues nada, que estamos apenas innovando en el tema. Entonces sí, digo, nosotros como tal, digo, la verdad es que esta pregunta salió ahí medio bote pronto, pero es algo justo que estábamos trabajando la semana pasada, literal, ¿no? Entonces yo creo que saldremos ahora sí que con este bono, yo creo que a finales, digamos, de este mes, ¿no? Entonces con todo gusto ahí les estaremos compartiendo más acerca de esto, acerca, digamos, de los resultados, ¿no? Que yo creo que es importante. Perfecto, sí, por eso le preguntaba un poco para entender cuál es el camino que están siguiendo, ¿no? Nosotros tenemos un caso de BidInvest que emitió un bono social, ¿no, Marcos? Que fue para una carretera, lo que es siempre algo muy raro, ¿no? Las carreteras hoy son vistas como negativa por el aspecto del cambio climático, por el aspecto social y varios. Pero estamos ahora mismo, as we speak, discutiendo mucho eso también dentro del banco, ¿no? Cómo hacer esos proyectos que sabemos que son necesarios en muchos países, hacerlo más sostenible y que esto tenga impacto financiero o de financiamiento mejor todavía, ¿no? Entonces, interesante ver también el camino que sí. Gracias, Roberto. Andrea, eu volto com você, então, queria, nessa mesma linha, perguntar sobre, do lado do BNDES, como você tem visto, a gente falou um pouco, né, desse círculo, né, você falou do círculo, né, como a gente define os critérios de sustentabilidade, como isso chega nos projetos e como o setor, como os investidores aceitam e como a gente segue aprimorando esse círculo, né? Como é que vocês estão no BNDES fazendo para aprofundar isso? Como o Marcos falou, né? Como a gente sai do projeto, do portfólio e entra no desenho do contrato. Como você tem visto essa evolução das negociações para incluir esses critérios, os requisitos contratuais, que às vezes podem ser adicionais aos tradicionais, às vezes eles podem ser desenhados como um incentivo, como o Marcos bem colocou. Sim. A gente ainda é cedo para dizer assim, a gente ainda não tem um avanço muito grande nessa frente, isso é uma pauta relativamente recente, né? E, na verdade, o banco já vinha introduzindo o que a gente chama de requisitos, mas com uma roupagem diferente, né? Quando você olha o setor de saneamento, você tem aí os indicadores de eficiência, que são tão importantes, por exemplo. Mas, enfim, o que a gente tem feito com a pauta, essa pauta mais recente, né, onde a gente começou a definir quais requisitos a gente deveria estar desenhando no contrato e na forma de incentivos, como o Marcos colocou bem, basicamente, do ponto de vista prático, introduzir isso nos termos de referência para os estudos, quer dizer, quanto mais cedo isso entrar no processo, mais fácil é você
introduzir na estruturação, né? Você vai poder fazer uma avaliação mais profunda de quais incentivos corretos, de como colocar isso contratualmente, de como medir aquele impacto, né? E depois como buscar, no limite, até mitigar esse impacto. Então, a gente tem introduzido isso em alguns projetos já nos termos de referência com os consultores. Além disso, nesse processo mais recente agora com o BID, né, onde a gente está buscando medir também o resultado da introdução dos requisitos de estruturação, a gente vai aplicar, a gente já aplicou a ficha de sustentabilidade numa primeira fase de piloto, e agora a gente vai aplicar novamente essa ficha em projetos que estão em estruturação, e aí a partir desse exercício, né, de verificar como esses requisitos, como esses critérios da ficha são atendidos. A gente não falou em muito detalhe, mas essa ficha ela é composta de 4 dimensões, a ficha de sustentabilidade do BID, né, a classificação. É a econômico-financeira, institucional, a ambiental e social, né? Então, a gente aplica essa ficha com 4 dimensões, elas têm 47 perguntas no total, 47 critérios com 3 perguntas cada um, e aí, ao medir como isso aparece, né, o resultado disso do projeto, a intenção é voltar ainda nesse processo de estruturação e fazer ajustes e avaliar o que mais a gente consegue introduzir naquele momento, pré-consulta pública, para então propor isso nos contratos daquele projeto. Então, para esses projetos que a gente está rodando piloto, a gente vai, enfim, fazer um exercício até o fim do ano, avaliar qual é o resultado para aperfeiçoar isso para o próximo ano e incluir também nos nossos padrões internos, né, nos nossos procedimentos internos de estruturação. Parte disso já está sendo incluída, inclusive, tá? Agora, tem tem por um lado, como eu falei, né, o processo de educação interna, o processo de educação do cliente, poder público que enfim, tem que conhecer o processo e também entender, por um lado, o benefício de se trabalhar a questão da ASG, né, as dimensões ASG versus a questão da modicidade tarifária, que em muitos aspectos você está falando aqui de custos para mitigar certos impactos, né, negativos. Então, tem esse processo de educação, de avaliação de modicidade tarifária, e tem também, pelo lado dos investidores, um outro movimento interessante que também no momento que a gente consegue implementar esse ciclo de aperfeiçoamento, isso gera também um ciclo virtuoso para a própria prática de sustentabilidade pelo mercado como um todo, inclusive pelos investidores, porque os requisitos eles não só criam um viés de impacto no olhar do investidor, mas eles também abrem o mercado para aqueles investidores que estão entrando com uma barra mais alta de sustentabilidade e que talvez não seriam tão competitivos se tivessem que incorporar os seus requisitos, seus próprios requisitos e competir com aqueles que não incorporam. Então, no momento que você levanta essa barra na estruturação, você também cria um outro ciclo virtuoso com os investidores, né, propagando essa prática de infrasustentável. Isso é uma coisa que a gente espera ver também com o avanço dessa ferramenta. Super interessante isso que você falou, porque no Brasil a gente tem visto a questão de trazer mais investimento, trazer mais mercado de capitais, é um gargalo agora nesse momento, né? Então é isso que você está falando, de levantar a barra, ou seja, você aumenta a base de investidores que estão aí entrando com o mesmo nível de competitividade. Muito interessante. Muito interessante. Eu quero voltar, então, com o Carlos. Carlos, assim, eu acho que uma questão que ficou bem clara aqui é que a plataforma é um hub de hubs, né? Acho que você falou isso e acho que vale a pena a gente sempre destacar, né? Porque, quer dizer, o Banobras desenvolveu a plataforma dele, o BNDES desenvolveu a plataforma, e isso agora está sendo centralizado no Latam Projects Hub para dar essa visão de portfólio América Latina. E aí eu acho que seria legal entender um pouco o que a gente pensa para essa plataforma daqui para frente. Você comentou alguns países que estão pensando em entrar,
e também entender um pouco os requisitos, né, para um governo, um banco de desenvolvimento que queira participar da plataforma. Não sei se você quiser compartilhar rapidamente a tela também, a gente dá tempo para fazer isso, fica a seu critério. Muito obrigado, Reinaldo. Só um comentário sobre esse tema, saiu muito interessante, sobre o tema da ficha de sustentabilidade e mercados de capitais, porque justamente aqui, no Laboratório de Inovação Financeira, nós estamos lançando a agenda de infraestrutura sustentável do Laboratório de Inovação Financeira, foi lançada semana passada, a primeira reunião de kick-off, e bem, aproveito para convidar todos os participantes e todos que vão escutar esse evento para participar até pedir a Larissa se pode compartilhar, por favor, o contato para isso. E um dos critérios, das iniciativas que foram priorizadas inicialmente foi o tema de critérios, ou seja, como a gente poderia, de repente, utilizar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo com Banobras, BNDES, até com o Ministério da Economia, com o Monitor de Investimentos, para poder propor critérios de sustentabilidade para a infraestrutura sustentável no Brasil, né? E daí, esse trabalho bem inovador, com várias mãos, várias cabeças, de repente pensar como isso poderia servir de input, de insumo para, de repente, uma taxonomia vamos pensar aqui, pensando nisso, não sei o que vai sair da iniciativa, mas, de repente, a taxonomia para infraestrutura, para crédito, para financiamento, para infraestrutura sustentável no Brasil, e, de repente, tem outra vertente que pode sair daí como esses critérios como insumos para a preparação de um marco para emissão de títulos sustentáveis, por exemplo, né? Então, aí você tem até aquela junção da estruturação com mercados de capitais. De repente, dentro dos documentos de estruturação, isso é um tema que a gente vem discutindo aqui, podemos integrar também um possível marco inicial para a emissão de um título sustentável tal no Brasil. Então, todo esse trabalho vai ser desenvolvido, é muito importante, é inovador, vai ser desenvolvido aí no Laboratório de Inovação Financeira, na Agenda de Infraestrutura Sustentável, tá? Então, sobre a plataforma, nossa plataforma, Latam Projects Hub, né? Ele já está operativo, vamos dizer assim, né? Ele já tem uma governança interna entre as entidades gestoras, né? Que já foi mencionado anteriormente, que é o BID, a LID, o BNDES e o Banobras. E dentro dos nossos próximos passos, nós vemos aí, ponto 1, os meus colegas, por favor, adicionem outras ideias, a divulgação da plataforma, né? Nós temos que ampliar a divulgação da plataforma para os investidores, como mencionou a Andréa Zeredo, do BNDES, a gente vem fazendo esse trabalho, ela fez a apresentação, o BNDES fez a apresentação para o G20, a semana passada, tem 2 semanas, então esse é o ponto 1, né? Outro ponto, como próximos passos, seria aprofundar este trabalho com as fichas de sustentabilidade, mas também, como mencionou o Roberto, com o tema dos alinhamento dos projetos com os ODS, né? Isso é bem interessante. E, finalmente, seria o tema da incorporação de novos países, com novos bancos de desenvolvimento da região, da América Latina e do Caribe, e unidades de PPPs, né? Que nós pensamos aí, inicialmente, que poderiam ser requerimentos mínimos para os próximos entrantes, né, na plataforma. Nós vemos aí os países da Aliança do Pacífico, com grande potencial, a Jamaica no Caribe, temos o Panamá na América Central, né, etc. Então, os requerimentos seriam, primeiro, aceitar, entrar nesse sistema de governança conjunta, vamos dizer assim, né, mas, de alguma maneira, pensamos que ajudaria muito já ter uma plataforma nacional existente, né? Para fazer essa conexão
entre o Latam Projects Hub, que é esse hub de hubs, com o hub nacional, exatamente o que nós fazemos, essa conexão, essa atualização diária a cada 24 horas com o Proectus México, do Banobras, e com o hub de projetos do BNDES, justamente para ter essa confiabilidade da informação, ou seja, a informação atualizada, que foi muito discutida aqui, né? Isso é um tema que nós trabalhamos muito seriamente. E, finalmente, outro requerimento, eu acho que seria uma proposta, um alinhamento metodológico para a classificação de sustentabilidade dos projetos, né? Utilizando, de alguma maneira, o marco de infraestrutura sustentável do BID, justamente o que o Banobras utilizou, e agora o BNDES vem utilizando, seguindo a experiência do Banobras. Não tem que ser igual, pode ser adaptada, mas tentar seguir aí essa metodologia já mencionada pelos colegas, né? Eu acho que é isso aí, basicamente. Vou tentar compartilhar com vocês o famoso Latam Projects Hub, que falamos muito, mas ele não apareceu até agora, né? Vocês podem ver? Agora sim. Tá, basicamente esse é o nosso hub, ele é bem simples, ele tem a descrição do objetivo do hub, ele soma, nesse momento, como eu mencionei anteriormente, 37 bilhões de dólares de portfólio, quase 100 projetos, eu tinha mencionado 90. Temos aqui os setores, o investidor pode entrar em cada setor aqui, transportes, por exemplo, se estiver interessado em fazer uma simulação de um portfólio regional de transportes, e logo aqui também por fase, na preparação do projeto PPP ou concessão, e logo a fase de contratação até a licitação. Aqui nós temos os projetos, então você entra aqui neste projeto aqui, este projeto no México, tá certo? É um projeto do setor transporte. Temos informação sobre a ficha de sustentabilidade nesse projeto, tá? E aqui temos algumas informações sobre esse projeto. Aqui temos também a fase que se encontra o projeto, e aqui podemos entrar, aí um link direto para o Hub do México, que é o Proectus México, né? E aqui entramos, neste caso, entramos no Proectus México, que é o Hub de projetos do Banobras. Mas, no caso do BNDES, entraríamos no Hub de projeto do BNDES, e o investidor pode entrar, e aqui ele vai ter, por exemplo, a famosa ficha de sustentabilidade, mencionada pelo Roberto, aqui está toda a informação sobre sustentabilidade e ODS, né? Não sei se vocês podem ver, aqui tem um resumo da ficha de sustentabilidade, com alguns critérios principais, gráficos, e também um gráfico interessante sobre alinhamento com os ODS. Seria isso. Não sei se meus colegas querem agregar alguma coisa, Marcos, Andréia, Roberto, por favor, sintam-se livres aí para fazer qualquer aporte adicional. Obrigado. Obrigado, Carlos. E aí, só voltando no tema que você comentou do desenvolvimento de uma taxonomia ou no marco de emissões de títulos, como isso funcionaria? Como você vê os próximos passos para isso? A ideia é usar uns projetos pilotos, ou isso você faz o desenvolvimento teórico e depois aterrissa nos projetos específicos? Qual seria eu nunca participei desse tipo de desenho, por exemplo. Então, é o seguinte, uma das propostas que o Laboratório de Inovação Financeira recebeu de possíveis iniciativas para a gente trabalhar na área de infraestrutura sustentável foi essa, na última reunião da semana passada. Então, neste caso, poderia ser, caso exista interesse dos participantes do Laboratório de Inovação Financeira dentro do GT, do Grupo de Trabalho de Finanças Verdes e da Agenda de Infraestrutura Sustentável, se criaria uma iniciativa para trabalhar esses critérios. E aí poderíamos utilizar, por exemplo, a ficha como uma base e começar a trabalhar esses critérios a nível teórico, inicialmente. Eu estou pensando aqui, o que pode acontecer numa iniciativa voluntária, nesse caso, dentro do Laboratório de Inovação Financeira,
Eu não posso te afirmar, mas eu posso aqui tentar estimar, imaginar. Poderíamos fazer uma proposta teórica e, lógico, claramente depois pilotar com algum ente do sistema financeiro no Brasil, por onde vai isso aí, se vai mais para o lado de financiamento, com quem está financiando, como poderíamos classificar isso, se vai para o lado do mercado de capitais, como poderíamos fazer isso, ou, de repente, juntar a estruturação com esse possível marco inicial. Então, teríamos que encontrar dentro do laboratório de inovação financeira algum participante da iniciativa que esteja disposto a pilotar. E isso é um dos grandes produtos do laboratório de inovação financeira. Mas seria por aí. Não sei se os colegas querem adicionar. A André participou da reunião, né, André? E Marcos e Roberto, a gente vem conversando muito sobre isso também. Mas seria por aí, Reinaldo. Ok. Perfeito. Excelente. Me convida lá. Tá convidado já. E eu quero, então, só para fechar esse seminário aqui, eu queria passar para o Marcos, só para ele contar um pouco outras iniciativas que o BID está fazendo nesse espectro de infraestrutura sustentável e de investimento privado, né? A gente viu aqui que essa plataforma, além de dar transparência, além de dar uma visão de portfólio para investidores, ela tem sido uma plataforma para harmonização de metodologias, né, que eu vi que vocês estão harmonizando ao redor dessa ficha de sustentabilidade, e vemos outras derivadas, aí para usar a linguagem de engenheiro, derivadas dessa iniciativa, que é a questão da taxonomia, e além de outras que eu vejo como uma plataforma com muito potencial. Mas só para a gente fechar nesse contexto, Marcos, você pode dar um panorama aí de outras coisas que o BID está fazendo, que complementam e de alguma maneira podem acelerar essas iniciativas também. Sim, eu só queria reagir a alguns comentários que foram feitos aqui antes, talvez, Reinaldo. Assim, acho que as oportunidades que estão sobre a mesa para os países da América Latina são gigantescas. As oportunidades no setor de participação privada para implantação e operação de infraestrutura. Quer dizer, de longe, a região, a América Latina e o Caribe como um todo, a região como um todo, ela é a mais ativa do mundo no mercado de PPPs e concessões. A América Latina desenvolveu aí uma tecnologia, um modelo, um esquema de operação de participação privada em infraestrutura que não é segundo para nenhuma região do mundo. Mas as oportunidades que estão sobre a nossa frente para incorporar de forma definitiva o tema de sustentabilidade para o modo como os projetos são implementados e operados é enorme. Isso tem vários reflexos, incluindo no campo de sofisticação dos modelos de financiamento para esses projetos. E vários países entendem essa oportunidade e vêm explorando essa oportunidade, tanto o Brasil quanto o México são exemplos disso, e essa iniciativa em particular do Hub, que está representada aqui pelo esforço do BNDES, que André bem descreveu, e do Banobras, que o Roberto também descreveu, indicam como que é possível assumir uma liderança e transformar e converter essa oportunidade em benefícios diretos para o país. O BID tem buscado oferecer apoio para todos os países que vêm, como o Brasil e o México, nessa conversão, nessa incorporação dos temas de sustentabilidade para projetos, oferecer apoio para facilitar ou de alguma forma oferecer um caminho possível para essa transição. Então, a gente tem atuado, como você sabe, em apoio com o time de infraestrutura do banco, em alguns casos. Vou dar exemplo de 2 aqui, mas há mais, né? Com o Banco de Desenvolvimento da Jamaica, a gente acabou de produzir uma política, que é a forma como os jamaicanos tratam, né, a regulamentação legislativa, mas uma política de incorporar
o tema de avaliação, tanto de resiliência às mudanças climáticas, quanto de mitigação dos seus efeitos, para dentro do ciclo de preparação de projetos de PPP e concessão. Então, isso significa dizer que perguntas vão ser feitas em que momento do ciclo de projetos para viabilizar que as decisões de estruturação sejam tomadas no momento certo e no momento adequado para que as características em termos de sustentabilidade sejam incorporadas. Então, coisas como que a Andrea mencionou mais cedo, né? Tudo bem, se a decisão, se o modelo de projeto que incorpore aqui uma infraestrutura mais resiliente for mais cara, quem vai pagar por isso? Então, essa pergunta precisa ser feita, e não adianta ser feita uma semana antes de publicar o edital de licitação, né? Precisa ser feita no momento em que a decisão de recursos fiscais aplicados ao projeto vai ser feita. Então, a gente acabou de construir com o Banco da Jamaica uma política que tenta mainstream, né? Que tenta incorporar de forma objetiva como que essas perguntas têm que ser feitas em cada momento do tempo, quem precisa fazer essa pergunta e como essa pergunta pode ser decidida. Esse foi um exemplo. Um outro exemplo que a gente acaba também de concluir, também em parceria com o time que o Reinaldo representa aqui, com o time de transportes, para a Agência Nacional de Infraestrutura na Colômbia, é um produto semelhante, mas muito adaptado aqui à realidade colombiana, né, que é muito regulada, mas que tenta introduzir para as decisões de investimento da quinta geração de concessões rodoviárias na Colômbia, que tipo de avaliação ambiental que vai ser feita, para além das avaliações estritamente sobre licenciamento ambiental, mas que tipo de avaliação precisa ser feita para garantir que o projeto ultrapasse a barreira de licenciamento ambiental e possa ter efeitos positivos. Também é um trabalho que ficou muito interessante. Mas nada disso, nem o caso da Jamaica, nem o caso da Colômbia, nem esses esforços que o BNDES e o Banobras têm feito, vão ter o seu potencial integral cumprido se ferramentas de transparência e comunicação não forem adotadas. Por isso que o Hub é tão importante, né? Porque o Hub oferece uma oportunidade que todo esse esforço dos bastidores seja registrado, sistematizado e comunicado de forma transparente para uma comunidade mais ampla de participação privada em infraestrutura, que são investidores, financiadores, agências que vão eventualmente fazer a avaliação e a atestação desses impactos ambientais. Então, pode parecer uma parte pouco relevante do ciclo, né? Comunicação, mas não é, ao contrário, né? Se a gente quiser que esses impactos de sustentabilidade no mundo de infraestrutura tenham, de fato, um resultado concreto em políticas de investimento, é fundamental comunicar isso de forma sistemática, organizada, transparente e comparável. E essa peça do quebra-cabeça que o Hub completa, né? Não é uma peça nada trivial, é super complexa de fazer e que ele cumpre um papel tão estratégico em viabilizar que essas iniciativas de sustentabilidade possam ter o seu potencial efetivamente realizado por meio de trações de investimentos sustentáveis. E para nós, e eu falo também em nome do Reinaldo, para nós, o BID é um privilégio, um prazer enorme poder ser parceiro tanto do BNDES quanto do Banobras nesse esforço. Excelente, obrigado, Marcos. Bom, já estamos acabando o nosso painel. Eu acho que não tem perguntas no chat, acho que não está aberto para perguntas, né, Carlos? Ou a gente não. Mas eu quero agradecer a Andrea, obrigado, Andrea, obrigado ao BNDES pela parceria, espero que a gente continue juntos aí, ampliando esse esforço. Da nossa parte, como o Marcos falou, sempre é um prazer. E a gente vai aprendendo juntos, né? Roberto, também muitas gracias por la participación y por el apoyo de Banobras, otro socio importante a nosotros y un cliente clave nuestro. Entonces, seguimos juntos. E obrigado, Carlos, pela liderança aí do Lab, da plataforma, e Marcos pela participação. Obrigados a todos, uma boa tarde. Obrigado, abraço. Abraço. Gracias. Graças.